Olá, tudo bem? Nosso assunto de hoje é: a cultura é mais forte que a unção. O que é mais forte? A unção para fazer sinais, milagres e proezas ou a cultura? A cultura é mais forte que a unção. Exemplo, Moisés se retirou para orar e o povo começou a murmurar, reclamar do maná e lembrar das coisas do Egito. E pediram a Arão para levantar um deus. E começaram a criar um bezerro de ouro. Pegaram todos os brincos de ouro. Isso é, algo profético. Quando deixa de ouvir a voz de Deus, começa a levantar ídolos. Eles viam os milagres, a unção, maná, água da rocha, nuvem, coluna de fogo, mas fizeram um ídolo de um produto de milagre, de terem saído do Egito. O milagre era saída do Egito. Eles fizeram um milagre disso, que eles saíram ricos do Egito e usaram essa riqueza para construir um ídolo para eles. Então nós precisamos aprender a transformar nossa cultura. E essa é a nossa tarefa como filhos do reino. Nossa função não é somente fazer milagres. Nossa responsabilidade é mudar a cultura dessa terra. É impossível mudar uma cultura em 3 ou 4 dias. Não estavam prontos para conquistar a terra. Ter uma grande unção não basta para conquistar. Se você pode ter unção, se você não tiver cultura, não adianta nada. Entendeu? A igreja é chamada para mudar a cultura. A igreja é uma subcultura e Deus nos mostra a parábola da mulher que escondeu o fermento em 3 pães. Em Mateus 13:33 ele declara que o reino é como o fermento, que a mulher tomou e coloca em 3 medidas, 3 pratos de farinha, até que tudo foi levedado. Está lá em Mateus 13:33. Ela colocou o fermento em 3 partes, em 3 pratos de comida. Há 3 áreas que devemos introduzir o fermento do reino, e com isso transformar a cultura automaticamente. Está lá em Mateus 16:12 e diz: então entenderam que não disseram que se guardasse do fermento dos pães, mas a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Em Marcos 8:15 ele fala: ele estava se referindo ao ensino e à doutrina dos fariseus. E ele continua: Jesus lhe ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, para transformar a cultura, temos que introduzir nosso fermento, que é a palavra de Deus que vive em nós, que está dentro de nós, dentro do fermento deles. Então, nós fomos chamados para contagiar o mundo, para contaminar o mundo, para revolucionar o mundo, e não ao contrário. Então, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos saduceus, cuidado com o fermento de Herodes. O reino dos céus é como uma mulher que esconde fermento em 3 medidas de farinha. Então, a primeira medida são os fariseus, a segunda medida são os saduceus, e a terceira medida é Herodes. E é esse fermento que nós temos em nós, guardado em nós, escondidos em nós, para que nós possamos contaminar, contagiar e transformar esse mundo através do fermento que é a palavra de Deus. Não o fermento errado, mas o fermento certo. Os fariseus eram o grupo mais religioso de todo Israel. Eles criam no poder e na unção. Sabiam tudo a respeito da palavra, mas o fermento deles era a hipocrisia. Eram hipócritas. Diziam uma verdade, mas conduziam suas vidas de outra maneira. Então, cuidado com esse fermento na tua vida. Nós não estamos falando de todos os fariseus. Tinha uma linhagem de fariseus que era assim, mas os outros tinham uma linhagem de fariseus que eram pessoas corretas, honestas, sinceras, que eram pessoas íntegras, e Jesus também era fariseu. Então, virou um sinônimo de fariseu, chamado de fariseu, as pessoas como se fosse algo pejorativo de diminuir. Não, Jesus também era fariseu. E se alguém te chamar de fariseu, na realidade ele está te elogiando, porque você não é banda podre. Agora os saduceus. Os saduceus eram um escalão mais elevado da sociedade judaica. Eles não criam no sobrenatural, eram os humanistas. Produto do humanismo surge o socialismo. E do socialismo surge o comunismo. E do comunismo surge o totalitarismo, o qual é um senhorio falso. Então, cuidado com esse fermento hoje em dia. Herodes representa a negociação política no mundo. E dentro da igreja se mistura o mundo e a igreja. Deus disse que a nossa subcultura deve afetar como fermentos fariseus, os saduceus e Herodes. Nessa mesma passagem de Marcos 8:29, Jesus lança a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo. Esta é a versão da igreja, mas na versão hebraica diz: tu és o Messias. Ou seja,
Tu vais cumprir todas as profecias que nos deram. Temos que levar a revelação do Messias e introduzi-la nos fariseus. Temos que tomar a revelação do Messias e introduzi-lo nos saduceus e em Herodes, e assim mudar a sua cultura. Nossa cultura deve afetar esses 3 fermentos. Você foi chamado para mudar a sua cultura. O propósito do Eterno é levantar um povo que seja portador da cultura do reino, e não somente celebrar culto, dançar, fazer milagres na igreja. Tudo isso é muito bom, mas tem que ser feito para mudar a cultura. E se não for feito para mudar a cultura, não adianta de nada. Muitos são salvos querendo ir para o céu, mas não estão convertidos para trazer seu reino. Há algumas evidências para saber se uma pessoa é convertida. Primeiro, tem que ter um mínimo de revelação. Segundo, tem que ter um sentido de urgência para realizar as obras. Terceiro, você teme ofendê-los. Quarto, tem que dar medo e aplicar pressão neles. Não se pode construir nada sem aplicar pressão. Até para cuspir é necessário aplicar um pouco de pressão. E o quinto, eles têm medo de lutar. Então, como podemos ter um exército que tem medo de ir para a batalha? Essa é a progressão da cultura. Moisés lidera uma ordem específica e sequencial. Ele se encontra com Deus no Monte Horebe, se encontra com Deus na sarça ardente e na árvore. Deus lhe dá um mandamento, e Moisés pergunta quem és. Ele fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o tetragrama, eu sou aquele que você precisa que eu seja. Então, cada vez que Deus te envia a um lugar, ele tem que revelar uma faceta de sua natureza, que te converte em uma força dominante no meio dessa situação a qual ele te envia. E Moisés pergunta, como eu vou fazer isso? Aí o Senhor fala, o que tens na mão? Uma vara simples e comum. Então, toda vez que você encontra com o Todo-Poderoso, ele ungirá você naquilo que você era simples e comum. Moisés libera toda uma nação da escravidão com a sua destra poderosa e seu braço estendido. Moisés pergunta, como saberei que realmente tu estás me enviando nessa situação? E Deus lhe disse, você trará toda a nação aqui. Deus queria dar a toda essa nação a mesma revelação que estava dando a Moisés. Como você vai dirigir um povo que nunca se encontrou com a revelação do Todo-Poderoso? Porque do mesmo modo que os tirou, o mesmo modo os introduzirá. Então, 4 etapas para mudar a cultura. A primeira etapa, para mudar a cultura é necessário que o povo se encontre com Deus Todo-Poderoso. Não na teoria ou na informação, mas na prática. Se o povo não se encontra com Deus Todo-Poderoso, vai gritar quando vão pegar, vão fazer fila, vão buscar entendimento, vão buscar os profetas, vão buscar a profecia profetada, porque não tiveram encontro com Deus. E quando tem encontro com Deus, não precisa buscar essas coisas. Deus não está buscando uma audiência, ele busca um exército. Segunda etapa, para mudar a cultura é necessário experimentar o temor do Senhor. Terceira etapa é que receberam uma visitação em sua moral. Era o progresso que João Batista trazia, uma purificação moral. E quarta etapa é a que receberam a lei civil, a lei da sociedade. Como devemos nos comportar em sociedade. É isso que Deus está falando. É impossível estabelecer uma cultura em um sistema de justiça, porque as pessoas ficam sempre vendo como violam seus mandamentos, como violam os mandamentos de Deus. Isso se torna a base da cultura do reino. A cultura dita que é normal, a cultura dita que é o que esperar do reino. Nós vivemos na cultura, ministramos na cultura, temos expectativas culturais. Toda palavra que se ouve é processada na cultura que se tem. Tudo vai de mão dadas a uma cultura que nós temos recebido, é a cultura do reino. E até que todo povo se encontre com o Todo-Poderoso, terá uma cultura da igreja e uma cultura para se transformar em cultura de reino. Então Deus não quer encontrar contigo para que você começar o processo de transformação da sua cultura naquele instante. Ele quer que você já vá encontrar com ele, com a sua mente já transformada, com a sua cultura já transformada, para que ele chame você para o aprisco dele. Vinde, benditos, para o meu aprisco. E é isso que eu quero deixar para você. Você tem que entender que você tem que adquirir uma nova cultura. Romanos 12:2 na tua vida. E você tem que ser transformado pela renovação do entendimento. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.